Noite a todos de novo, boa tarde. Para quem ainda está com o céu um pouquinho claro, como aqui em São Paulo, de onde eu estou falando, vou esperar o pessoal entrar. A gente tem aí mais uma live da campanha Infância Plena. Hoje é num tema muito interessante, que é o trabalho infantil e esportes, com duas convidadas especialíssimas, como vocês sabem que sempre é. A gente tem a nadadora, atleta olímpica Joana Maranhão, sei que ela já está por aqui, estou esperando entrar. A doutora Daniele Kramer, que é procuradora do trabalho do Ministério Público do Rio de Janeiro e vice-coordenadora do grupo de atletas adolescentes. Já faz aí pouco mais de 6 meses que a gente fala sobre trabalho infantil aqui no perfil da Vogue. Temos aí abordado uma série de vieses, de setores. Nessa última semana a gente viu aí algumas notícias assim que ainda chocam e surpreendem muito, como um encontro de trabalhadores escravos no sul do país. E eu até abri uma notícia aqui que me impactou muito no sábado, que foram trabalhadores resgatados também em condição de escravidão em Uruguaiana, e 11 desses trabalhadores eram adolescentes, né? Hoje a gente vai falar de trabalho infantil e adolescente e para adolescentes no esporte, mas a gente já falou nesses últimos 6, 7 meses sobre trabalho doméstico infantil, trabalho infantil nas redes sociais, nos meios digitais, trabalho infantil escravo também, trabalho infantil nos lixões. E essas notícias que impactam muito a gente, como aconteceu nesse final de semana, quando saiu também um recorte sobre as mulheres que são mais impactadas por essa condição, elas impactam, mas elas não surpreendem, né, essas notícias. Então, por isso que essa campanha é tão fundamental. A gente aqui na Vogue tem o maior orgulho de apoiar a causa, né, de tentar fazer a nossa parte, né, porque vocês já estão acostumados a ver aqui assuntos de moda, lifestyle, cultura, mas assim, tudo está interligado na sociedade que a gente deseja em todos os setores. Eu acho que a Joana Maranhão já está aqui com a gente, que é uma das nossas participantes. Vou botar a Joana. Vamos ver, conseguiu entrar. Ela já pediu para participar. E vou puxar aqui a doutora Daniele também. Olha a Joana chegando. Oi, Boa minha tarde, querida. Boa tudo jóia? tarde, dona. Boa noite, Jair. Joana está no fuso à nossa frente. Quantas horas mesmo, querida? Eu estou 4 horas na frente, e são 10h10 da noite. Meu Deus do céu. Então, muito obrigada. Caetano já está dormindo. Joana é mamãe E também. para dormir, expliquei para ele que mamãe tinha uma reunião, então ele tá lá no quarto. Quando for de madrugada, ele deve vir pro meu, mas umas boas horas ele fica lá Faz no quarto. parte, faz parte. Joana, coloquei aqui a doutora Daniele. Vamos ver se ela entra. Aqui eu mandei o ônibus da escola para outro lugar, para não atrapalhar o nosso horário aqui. Vou tentar mais uma vez. Acho que a Dani pode estar, doutora Dani, ó, já estou até chamando de Dani, já estou íntima das procuradoras, todas elas são bárbaras, fazem um trabalho muito fundamental, não só por ofício, mas como grandes seres humanos que são pessoas pessoalmente envolvidas com essa causa, porque não é fácil permanecer nesses ambientes, né? As coisas, infelizmente, andam mais lentamente do que a gente gostaria, no sentido de maior regularização, né? Nem sempre as penalidades aplicadas nos parecem justas, mas elas persistem. Vamos tentar de novo a Daniele aqui. Vamos lá. Acho que agora vai. Joana, enquanto a Dani tenta aqui acessar, vamos tentar. Eu já vou aproveitar para começar, gente. Para quem chegou agora, para quem estava entrando, o nosso tema hoje é trabalho infantil e adolescente no esporte, né? A Joana tem uma história muito conhecida, né? Sofreu aí múltiplas violências, né, Joana? É uma história que sempre me pega pessoalmente como mulher, como mãe, né? Mas você também começou muito cedo como atleta, né? Você começou ali aos 12 anos, né? Deixa eu ver a Dani de novo. Será que
Acho que a doutora Daniele talvez esteja com um pouco de dificuldade, não sei se o perfil dela é aberto, mas vamos começar. Joana, conta pra gente do seu início de carreira, porque tem muita gente que te conhece, acabou te conhecendo mais recentemente pelas histórias que você viveu, né? Mas talvez não tenha acompanhado a sua carreira, né? Então, aos 12 anos, quando você começou, já tinha atleta na família? Como é que era? Na verdade, não tinha atleta na família. Eu comecei aos 3, na verdade, né? Eu comecei a nadar aos 3 anos. Foi muito cedo e foi por Mas uma questão de segurança. foi aquela coisa, tipo, a gente coloca para a criança aprender a nadar. Isso. Mas só que muito cedo, assim, eu percebi que eu tinha talento para aquilo e aí a coisa foi caminhando, né? Eu me federei muito cedo, eu comecei a competir, mas era um ambiente novo para todo mundo da minha família. Nunca tinha tido atleta, então a gente não sabia qual era o caminho a percorrer. A gente foi descobrindo isso junto, né? E eu tenho a minha própria característica de ser muito caxias, sempre fui muito disciplinada, o que casa muito bem para esse ambiente esportivo, né? Mas hoje, assim, olhando para trás, né, e tendo o conhecimento que eu tenho, eu acho que foram várias violações e o caminho poderia ter sido o mesmo sem afetar a minha performance de uma maneira mais respeitosa. Eu entrei na seleção brasileira aos 14 anos de idade. Eu fui campeã brasileira absoluta com 14 anos de idade. Então, assim, aos 14 eu entrei na seleção e permaneci até os 31 quando eu me aposentei. Então, a minha carga de treino e de trabalho era basicamente a mesma, a partir dos 12 anos de idade até os 31. Era 2 horas de manhã, duas E horas de você tarde, mas a parte física. conseguia, e Oi? você conseguia, Joana, conciliar o estudo? Como é que era essa parte, inclusive para sua família, assim? Olha, Porque além da criança que tem essa questão da responsabilidade, eu acho que tem uma coisa assim que os próprios pais, né, não sabe, a gente não fala muito como é que é ser pai ou mãe de um atleta, criança, adolescente, a gente fala infantil, né? Mas quando é uma criança, quando é um adolescente, por mais que comece a treinar muito cedo, né? Enquanto você assim, está contando, eu estou aqui eu tentando nunca ajudar participei, a doutora Daniela a entrar, tá? eu nunca participei de nenhum evento da minha escola, por exemplo. Eu não sei o que é fazer passeio de escola, porque eu sempre tinha treino no contraturno escolar, eu sempre estava treinando e nos fins de semana eu estava competindo ou descansando para outra semana de treino. Então é uma dinâmica completamente diferente. E é uma dinâmica que muda a vida da criança e muda a vida da família Sim. também, né? Porque a família se adapta àquela rotina, tem que acompanhar a criança nas competições, enfim. Essa questão da escola, assim, eu acho que, de novo, a minha característica de ser muito disciplinadinha, eu acho que ajudou. Mas se eu disser para você que eu não tive dificuldades, eu vou estar mentindo, né? Eu tive que chegar para a minha escola várias vezes e explicar, ó, estou convocada, vou passar 3 semanas fora pela seleção brasileira. Porque não era algo que a escola estava habituada. É diferente daquela prática esportiva no contraturno escolar. Ele se torna uma profissão, de fato, né? E na minha cabeça, ninguém precisou falar, eu acho que é o próprio ambiente do esporte competitivo, na minha cabeça o esporte era mais importante que a escola. Então eu tinha que ser excelente no esporte e passar na escola. Isso era uma coisa que ficava na minha cabeça, olha lá. Ah, a doutora Dani chegou. Eu estava aqui tentando convidar também, por isso que eu estava com a telinha fechada enquanto a Joana falava. Bem-vinda, doutora, muito obrigada. Desculpe aí, às vezes acontece assim, o Insta. Enfim, modernidades, né, gente? A gente acha que nunca vão falhar, enfim, fica contando muito, mas acontece. Seja super bem-vinda e obrigada também por, assim como a Joana, topar nosso convite, fazer um horário um pouco diferente. Acho que a senhora está no mudo. Agora Ih, não tá estamos te ainda. ouvindo. Está mudo Oi, ainda? agora foi? Agora sim. Agora sim, vamos lá. Tudo Olá, bem? doutora, Boa, seja muito boa bem-vinda. noite, Lia. Boa noite, Joana, a todas e todos que nos assistem. É um prazer estar aqui debatendo com vocês esse tema tão importante e, ao mesmo tempo, tão invisibilizado, né? Porque o senso comum Invisibilizado, supõe que doutora. o esporte é um local de proteção para os adolescentes, né? E deveria ser sempre, mas muitas vezes os clubes, os centros de treinamento, ao invés de proteger,
acabam servindo de cenário de inúmeras violações de direitos. E sobre elas que eu acho que nós vamos tratar aqui, né? Eu ia fazer isso até depois dessa pergunta para a Joana, né? Mas para até voltar, enquanto, não sei se a senhora, enquanto estava tentando, você, vou chamar de você, estava tentando entrar, eu estava até comentando daquela notícia que saiu do resgate de trabalhadores escravos em Uruguaiana, né? Porque o pessoal estava acompanhando mais as vinícolas, enfim, e que eram mais de 50 trabalhadores e 11 eram adolescentes, e me chamou muito a atenção ter essa informação, porque isso já foi uma coisa que a gente conversou na primeira live da campanha, falando sobre o papel da mídia, como nós mesmos, jornalistas, né? Eu sou jornalista também, muitas vezes, por questão do que é previsto mesmo em lei, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está fazendo alguma cobertura que envolve infância e adolescência, mas a gente não falava, né, sobre adolescentes e crianças neste meio, né, nestes resgates, né? E aí, no caso da Joana, vindo assim para esse lado do esporte, como eu falei, a história da Joana ficou conhecida, além dos méritos dela, por ser uma atleta de alta performance, pelas violências de gênero que ela sofreu também, né? E ela estava aqui me contando, porque eu falei, você começou ali a nadar aos 12 anos. Eu falei, não, comecei aos 3. Já ganhei o primeiro campeonato aos 14, né, Joana? Aí dá para conciliar a escola, porque os pais também não são bem orientados, né? A gente vê mais também, acho que essa discussão no futebol, mas aí voltando, a Joana estava justamente contando que ela nunca foi na festinha da escola, no acampamento, enfim, né, Joana? Então vou pedir para você continuar essa parte que eu acho interessante de contextualizar, para depois a doutora trazer alguns aspectos técnicos para a gente também. Não, o esporte ele tomou esse lugar na minha vida e porque eu fui alimentando esses sonhos, né? Juntou o meu talento com a minha própria personalidade de me sentir, eu gostava daquilo, apesar das violências que eu sofri, e eu queria conquistar esses sonhos, né? Então, assim, eu particularmente eu não fui forçada por treinador e nem pelos meus pais, tipo, você tem que ficar ali. Mas eu venho de uma situação financeira extremamente privilegiada. Se eu parasse de nadar, né, o dinheiro que o esporte estava me dando na época começou a me dar com bolsa atleta e com salário de clube, não faria diferença no orçamento familiar. Não é a mesma situação para a grande maioria dos atletas brasileiros, né? A gente vem de um país extremamente desigual. Então, eu acho que eu tenho consciência de que eu me profissionalizei precocemente, de que eu trabalhei desde muito cedo. Eu, inclusive, assinei contrato. Meu primeiro contrato era um contrato que eu não recebia salário, mas eu tinha compromissos para com o clube, né? Aos 13 anos de idade. E isso é um contrato de trabalho. Não te escutei. Ele ficou... Eu tinha mutado meu microfone, que estava passando uma ambulância aqui. Mas esse contrato, então, na verdade, não era um contrato, né? Era um acordo ali em benefício do clube, por assim dizer, né? E é uma coisa totalmente normatizada, né? Ele não é lido como um contrato, mas ele é um compromisso ali afirmado entre o menor. Na época tinha que ter o responsável legal, que eram os meus pais, mas eu tinha um compromisso. E esse compromisso era... Eu tinha 3 sessões na semana que eu tinha que cair na água às 5 da manhã, segunda, quarta e sexta. E depois da escola à tarde. E na terça e quinta eu também treinava à tarde, mas antes disso eu fazia parte física. Então esse era o meu compromisso semanal, assim. Repito, no meu caso, tinha o meu desejo de fazer isso, né? Mas a gente não pode negar que é extremamente problemático a gente chegar para um menor e impor isso como um compromisso, né? Eu acho que tem as suas benesses, eu acredito no fenômeno esportivo e todos os valores que ele traz, mas a gente precisa tomar muito cuidado com esse outro lado também. Depois, mais para frente, eu posso falar também da minha pesquisa, em que eu observei exatamente isso, né? Uma porcentagem muito alta de atletas com contrato assinado, e isso muito, muito ligado a maiores índices de violência. E é interessante, a gente já falou também essa parte em algumas outras lives, a questão assim do papel, aquela coisa, aquela frase, né, do trabalho dignifica o homem, então o esporte é disciplina. A gente ouve muito esse discurso, né, Daniele? Vocês também, assim, quando passa por situações de fiscalizações, vem esse discurso por parte dos pais, porque a gente sempre, em todas as lives, a gente tomou muito cuidado para não culpabilizar as famílias, que, como a Joana bem lembrou,
né? A gente mora num país extremamente desigual, onde o acesso a possibilidades é extremamente restrito, né? E muitas vezes tem aquele menino que sai jogando futebol e é visto pelo olheiro, e a família fala, poxa, tá aí a nossa chance, enfim. Então não dá para responsabilizar, né? Mas tem essa parte também, Daniele, de a disciplina, compromisso. Esse é um grande mito do trabalho infantil, que referenda o trabalho infantil como um todo, não só no esporte, né? De que é melhor estar trabalhando do que estar nas ruas ou estar praticando ato infracional, como se o adolescente não tivesse outra alternativa, né? Que não estar ou trabalhando ou nas ruas. Na verdade, ele tem que estar vivendo seus direitos